Romanos 8:31. Vamos começar um pouco antes do versículo 31, que diz, o versículo 29, Romanos 8:29, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Agora, versículo 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os filhos, os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém? Que passagem maravilhosa. Algumas considerações antes de nós entrarmos, apenas para nós introduzirmos. Domingo passado nós falamos, pastor Jonas falou sobre o sofrimento, deu uma introdução e nós concordamos que a soberania de Deus e o nosso sofrimento, o sofrimento em geral, ele é um tema muito, muito amplo, muito grande. É impossível nós conseguirmos apenas um sermão, nós falarmos sobre a origem do sofrimento, por que nós sofremos, porque Deus deixa nós sofrer, porque foi através do sofrimento que Jesus nos salvou. São vários aspectos, são várias coisas que nós podemos meditar quando nós falamos sobre o sofrimento da humanidade, ou do porquê o sofrer. No domingo passado nós meditamos mais também sobre o sofrimento de Jesus, que o nosso pior problema, ele já foi resolvido lá na cruz do Calvário. E essa é a mensagem central de uma igreja. Essa é a mensagem central do Evangelho. Pessoas justificadas pelo sofrimento do Filho de Deus. Uma igreja redimida dos seus pecados, porque o Filho de Deus se entregou em nosso lugar. O sofrimento de um justo, diz a palavra de Deus, por causa de um pecador, o pecado entrou na humanidade inteira, mas Romanos também diz assim, por causa da obediência de um justo, muitos foram salvos. Essa é a mensagem central. Nós meditamos sobre isso, que o sofrimento de Jesus, Cristo ter sofrido aqui na terra, Ele levando os seus pecados, ou os nossos pecados sobre si, Ele, assim nós somos salvos, e o nosso maior problema foi resolvido. E hoje nós queremos falar um pouquinho mais do mesmo assunto, mas olhar um pouquinho para outro ponto, mas não é algo assim, vamos dizer, nossa, como, algo novo, mas nós vamos, e é bom relembrarmos sempre isso aos nossos corações. Enquanto nós estamos vivendo, nós sempre estamos tendo o convite de nossa mente se afastar das verdades que a Bíblia nos ensina. Por isso que nós precisamos, muitas vezes, sempre sermos relembrados de coisas básicas que a Bíblia nos ensina. Sempre precisamos ser relembrados. E a pergunta que nós precisamos fazer é hoje, o que nos sustenta no dia da angústia? Qual é o nosso alicerce quando o dia do sofrimento vem? Qual é a nossa base, onde nós estamos estruturados enquanto o sofrimento vier tentar nos abalar? Nós tivemos alguns dias atrás um grande terremoto no país, em um país lá da Ásia, e nós vimos vários prédios sendo derrubados por causa do terremoto.
mas alguns prédios ficaram. Eu gostaria de olhar para esses prédios como nós, muitas vezes, passamos por muitas tribulações, muitas provas, muitas lágrimas, muitas vezes nós derramamos, mas qual é a base que nos faz, como cristãos, ficar firmes? O que não nos deixa cair? O que não nos deixa perder a fé quando nós estamos sendo abalados por muitos sofrimentos? Qual é o alicerce do cristão? E isso é claro que nós vamos passar por esses momentos. A Bíblia ela nunca disse, na verdade, que nós nunca iríamos deixar de passar por sofrimentos. Nós vamos passar, isso é algo certeiro. Mais cedo ou mais tarde nós vamos passar por momentos de sofrimento. O sofrimento, ele é inevitável. Ele vem para todos nós. Alguns sofrem demasiadamente, muito mais do que quando nós compararmos. Às vezes as pessoas vêm e dizem assim, mas você não está passando por esse problema, por exemplo, que eu estou passando. Mas todos temos problemas, né? É um pouquinho menor, é um pouquinho maior, mas todos temos problemas aos quais nós nos enchemos o coração, a nossa mente. Porque o sofrimento, ele é inevitável, ele vem para todos, justos e injustos. Mas há uma diferença entre o cristão e o mundo. A diferença é como nós lidamos, como nós passamos, né? O mundo, ele não está, a diferença entre o cristão e o mundo não está em passar ou não por aflições, mas em como nós enfrentamos essas situações. Ali está a diferença entre o crente e uma pessoa que está no mundo. Amados, o mundo, ele vai tentar fugir da dor, ele vai tentar se distrair, ele tenta controlar com suas próprias forças, ele tenta controlar o que, na verdade, é incontrolável, porque se nós tentarmos viver uma vida sem sofrimento, né, eu vou cuidar ao máximo para eu não sofrer nada, nós vamos cair em um precipício e nós vamos acabar vendo que nós jamais, nunca vamos conseguir controlar nada. Uma hora o dinheiro vai faltar, uma hora os amigos vão nos abandonar, outra hora os familiares vão simplesmente morrer, uma hora tudo vai desaparecer, uma hora vão ter faltas em nossa vida, outra hora nós vamos derramar lágrimas por causa do sofrimento. O mundo, ele tenta se distrair. Nós vamos falar bastante hoje isso, por várias distrações o mundo tenta passar. Muitos vão ir diretamente para as drogas, porque as drogas, elas dão um efeito onde a pessoa, ela esquece todas as coisas, ela esquece os problemas. Se fosse para sempre, mas não é. São algumas horas e aí a tormenta vem novamente, aí precisa de novo beber, e precisa de novo tomar drogas. E o mundo tenta então controlar, tenta se distrair, então, vamos deixar de lado as drogas, tenta se distrair, vamos fazer uma sessão de yoga, né? Vamos tentar acalmar a nossa mente, mas a sessão acaba e os problemas voltam. O mundo, ele vai sempre tentar se distrair, e muitos cristãos, infelizmente, eles reagem da mesma forma. Muitos têm reagido da mesma forma, mas nós, amados irmãos, nós temos uma arma poderosa. Todo cristão, e nós viemos nessas últimas semanas falando sobre essa arma poderosa, nós sabemos, nós temos a certeza de que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa dor. Deus é soberano, essa é a nossa maior arma, crer nisso, que Deus é soberano em todas as situações, é a maior defesa que o cristão pode ter, é a maior arma. Hoje à tarde estava fazendo um afazer da casa, e eu, como quase todas as pessoas, elas precisam sempre de uma música para acompanhar, né, os seus afazeres. E eu estava buscando no meu Spotify algumas playlists antigas, né, que estavam salvas lá, que eu já muitos anos não escutava, e eu abri a playlist de um pregador, e eu escutei, eu pensei, olha, para mim hoje ele é um herege, né? Ele é um herege, ele não fala nada com nada, mas eu pensei, olha, muitas vezes para você ganhar o seu inimigo, você precisa conhecê-lo, então vou escutar uma pregação sobre, de 30 minutos, abri
a pregação, então ele começou a falar sobre José. José, amados, vamos olhar para José, ver como os processos que ele passou, não é? Os processos que ele passou na vida fizeram com que ele pudesse aprender a passar pelas situações que ele teve que passar. De 30 minutos eu consegui só escutar esses 5. Porque, vejamos, amados, e essa é a pregação que está em pauta em muitas igrejas hoje. Muitas igrejas pararam de pregar o evangelho da prosperidade. Eles aderiram a esse tipo de mensagem, onde eles dizem: ei, você que está passando por dificuldades, veja, Deus está te passando por vários processos, porque através desses processos você vai ficar cada vez mais forte, né? Você vai aprender a lidar com as situações, você vai ficar cada vez mais inteligente, para que daqui para frente, né? Olha, veja como José passou por várias etapas na vida dele, e ele foi crescendo. Amados, isso a Bíblia não sustenta, e se nós pensarmos, não foram as etapas que José passou que fizeram ele mais forte. Porque depois, quando ele reencontra os irmãos, José, nós sabemos da história de José do Egito, né? Nós estamos falando do pai de Jesus, mas José do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Lá no Egito, Deus guardou, prosperou ele permaneceu fiel, e depois houve fome em Israel, e o Egito estava prosperando por causa de José. Então o povo de Israel vai para o Egito, basicamente, e lá José reencontra os seus irmãos. Os seus irmãos não reconhecem José, mas José reconhece os seus irmãos. E eis que quando José reconhece, e os irmãos reconhecem José, José diz a seguinte frase, ele diz assim: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. José não disse: olha, eu passei por vários processos, eu fui vendido como escravo, tive que chorar por várias noites, e esses processos me moldaram para que hoje eu consiga perdoar vocês. Não, ele diz: Deus estava no controle de todas as coisas. Veja, então, não é os nossos processos, porque quanto mais processos nós passamos, mais nós ficamos perfeitos, mais nós ficamos bons nas lutas. Não, porque isso é uma história de como se nós dependesse da nossa força, conseguimos vencer as lutas do dia a dia. Depende da nossa força, depende de quanto você passa por lutas. Amados, não é isso que José e a Bíblia nos ensinam. José diz, e é isso que manteve José firme, foi o quanto ele conheceu a Deus, do quanto ele sabia sobre Deus. Não é os processos que te tornam mais confiante em Deus, que vão te fazer ficar firme no dia da tribulação, mas amados irmãos, é o quanto você conhece a Deus, é o quanto você medita nos seus atributos, é o quanto você sabe da soberania de Deus. Então, em primeiro lugar, nós queremos olhar para esse ponto, a soberania de Deus no meio do sofrimento. Como que Deus, amados, como que Deus governa em meio ao sofrimento? Nós pensemos agora. Pense nas dificuldades que você está passando. Pense nos sofrimentos que você está passando. Nós sempre pensamos em sofrimentos no nosso trabalho. Talvez o nosso trabalho não esteja indo bem. Talvez o seu casamento não esteja indo bem. Talvez a sua vida financeira não esteja indo bem. Isso lhe causa muitos temores, muitas ansiedades. Talvez você tenha sofrido em pensar em como os seus filhos vão se sustentar daqui para frente. Talvez você tenha pensado em como a igreja vai prosperar daqui para frente. Muitos são as ansiedades que enchem a nossa vida. Então agora pegue esse problema que está tirando a sua paz, pegue esse problema e se pergunte: como que Deus está no controle nessas situações? Como que Deus ainda pode estar governando? Quando parece que tudo está indo de mal a pior, quando parece que nenhum amigo está querendo se aproximar de mim, os amigos me abandonaram, os familiares me abandonaram, tudo parece estar conspirando contra mim. Como que Deus, e aí muitos crentes se perguntam, como que Deus pode ainda estar preocupado e governando a minha vida? Como?
Então nós queremos ver como que Deus está governando na sua pior situação, Como que Deus ainda pode estar no controle de todas as coisas, quando parece que o fim vai ser daqui a poucas horas. A soberania de Deus, então, amados, ela não é uma ideia que é, assim, um sonho. Nós precisamos tomar a Bíblia por séria. Nós vamos voltar ainda a esse versículo que nós lemos como base. A soberania de Deus, quando a Bíblia fala que Ele governa todas as coisas, ela é concreta, é algo que nós devemos nos apegar, é algo firme, é uma certeza que precisa estar em nós. Sim, Deus governa, Deus está no controle, mesmo quando nossos entes queridos nos deixam, mesmo quando o luto vem, quando a tristeza bate a nossa porta, Deus ainda está no controle, mesmo nós não entendendo. Como que Deus está no controle? Como nós podemos saber que Deus está no controle? Quando as coisas não saem como nós queremos. Em primeiro lugar, Deus é soberano no propósito. Frase bonita, né? Isso é. Às vezes a gente fala coisas genéricas assim, né? E a gente fala, não entendi nada no final, né? Mas Deus, amados, eu quero explicar para os irmãos que quando Deus usa o sofrimento na nossa vida, Ele tem um propósito para nós. Ele tem um propósito. Nada acontece por acaso. Se nós lermos Romanos 8, 28, como nós começamos, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deveria ter começado com esse versículo, né? Pulei um. Nada acontece por acaso. Então esse versículo nos lembra, todas as coisas nos impulsionam, nos cooperam para o nosso bem. É a Bíblia que Deus diz, Paulo diz. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Há aqui um propósito. Todas as coisas, os momentos bons cooperam para o nosso bem. Os momentos maus, todas as coisas, os momentos maus, os momentos de tristeza, de angústia, cooperam para o nosso bem. Cooperam para o nosso bem, é isso que Paulo está dizendo. E isso inclui as dores, as perdas, as lágrimas, as frustrações. Pense em quantas pessoas, quantos crentes nós temos frustrados. Pense em quantas pessoas, e isso é tão comum no contexto evangeliquez do nosso Brasil, em pessoas que uma vez receberam uma profecia, você vai ser um pregador, não é? E elas chegam na vida adulta e elas veem, poxa, e o meu chamado? E elas se sentem frustradas. Elas dizem, mas Deus, e o meu chamado? Deus, eu não ia ser isso, eu não ia ser aquilo. Deus dizendo, todas essas coisas cooperam para o seu bem, não para o seu mal. Não há nenhum objetivo mal de Deus ao te fazer passar por coisas que você está passando, não há nenhum objetivo mal. Deus tem um bom propósito. Deus, então, Ele não apenas permite, mas Ele usa de forma intencional, Ele usa isso para moldar o nosso caráter e principalmente, amados irmãos, nos aproximar dEle. Pense em quantas vezes nós andamos longe de Deus porque estamos passando bem. Sempre fizemos isso aqui, dizendo que o sofrimento é muito mais pedagógico, ele nos ensina muito mais a estar o quê? Mais perto de Deus, para o nosso bem. Há um propósito. Quantas vezes nós já não sofremos e dizemos, nós temos que voltar a orar, eu tenho que voltar a ler a palavra, tenho que tomar vergonha na cara e ajeitar a minha vida, porque eu estou sofrendo, eu preciso voltar mais perto de Deus. Então Deus, Ele governa esse sofrimento, esse momento que nós estamos passando, que você pode estar passando, Ele está governando, porque Ele tem um propósito com isso. Há um propósito, há um objetivo de Deus nisso.
Em segundo lugar, Deus é soberano tanto na duração, Deus ele governa a duração do seu sofrimento, e Ele também sabe o quanto você pode suportar. Eu não publiquei o vídeo ainda, hoje eu estava editando o vídeo do pastor Jonas na semana passada, a última frase que o pastor Jonas diz: Deus sabe exatamente o quanto você pode sofrer. Ele sabe. Deus sabe exatamente quanto você pode aguentar, e isso, nós nem sempre entendemos quando e por que algo acontece. Nós nem sempre entendemos por que algo acontece. Talvez entendamos depois. Talvez vamos entender depois. Mas nós sabemos que Ele governa o tempo inteiro. Ele está governando a duração desse sofrimento. Ele governa o tempo. Então a dor, ela não dura mais do que Ele permite. Ela jamais dura. 1 Pedro 5,10, podemos ler esse versículo. 1 Pedro 5,10. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Pedro está dizendo aqui que o sofrimento, ele tem um tempo, há um tempo estabelecido, e mesmo quando esse sofrimento arde em nós, eu estava pensando, últimos dias, eu ando muito de moto, né? Em moto você tem que usar capacete, e não é incomum do nada virem alguns pássaros e baterem no capacete, né? E eu percebi que mesmo estando de capacete, se o pássaro bater na sua cabeça, a primeira coisa que você faz é fechar os olhos. Aí depois você pensa, tá, não adianta nada fechar os olhos, mas eu tenho capacete. Há uma segurança, amados irmãos. Nós sabemos que mesmo que o fogo arde, mesmo que nós estejamos quase submergindo, mesmo que nós estejamos no pior fogo, ele não vai nos consumir. Não há por que fechar os olhos, porque há uma proteção por fora. Nós sabemos, mesmo nós sentindo o forte vendaval, mesmo nós sentindo o forte tremor, as ansiedades, os medos, as lágrimas, fazendo nós quase desistir, mas nós sabemos, este fogo não pode nos matar, este fogo não pode nos separar do amor de Deus. Isso Paulo também diz aqui no capítulo inteiro, né, no 35, o que nos separará do amor de Cristo? Capítulo 8, versículo 35 de Romanos, o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, calamidades, perseguições, ou fome, miséria, enfim. Nada pode separar você do amor de Deus. Mesmo que o sofrimento seja muito, mesmo que o fogo esteja ardendo em você, você não será morto. Você não será separado de Deus. Isaías 43, 2 mostra bem isso. Isaías 43, 2 é um versículo chave para nós entendermos isso. Isaías 53, 2 mostra quando... Achou? Isaías 43, 2. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Essa é a promessa de Deus. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, ali Deus estará com você. Então não é o sofrimento, isso aqui é uma frase que parece bem coaching, né? Mas é uma verdade, não é o sofrimento que determina o fim da sua trajetória, mas é Deus que controla todas essas coisas. É Deus que determina o fim, o começo. Então Deus, nós aprendemos, Deus é soberano
no propósito do sofrimento. Deus é soberano no tempo e Ele sabe o quanto nós podemos suportar. Em terceiro lugar, Deus é soberano na companhia. Salmo 23, 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O salmista, ele diz, ele não apenas comanda as circunstâncias, ele caminha conosco nelas. Ele está do nosso lado, caminhando junto. Não é só um Deus, né? Quando nós falamos sobre soberania de Deus, geralmente nós temos a ideia de um Deus que está no céu, e assim, Ele está controlando todas as coisas. Mas a ideia que o salmista passa aqui é o quê? Não, Ele não está somente controlando por cima e olhando de cima, mas Ele está olhando para nós, do nosso lado, caminhando ao nosso lado. Então tenha plena certeza disso, não só nesse versículo, mas outros versículos também vão dizer, ainda que você ande por sofrimentos, ainda que lágrimas estejam, Deus está ao seu lado, caminhando ao seu lado no sofrimento. Então Deus, Ele é soberano na companhia que Ele faz para você. Os amigos no dia mau não vão enxugar tuas lágrimas. Os familiares, geralmente, eles não podem estar junto e te dar uma palavra de consolo. Mas a palavra diz, Deus caminha ao seu lado. O tempo todo. Todo o tempo, Deus caminha do teu lado. Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Você precisa relembrar isso ao seu coração. Deus está comigo, mesmo se eu estou sofrendo. Então nós aprendemos agora como Deus, Ele é soberano no nosso sofrimento. Ele é soberano no propósito, Ele tem um propósito, no tempo, e enquanto nós podemos suportar, e também nós sabemos que Deus, Ele governa estando ao nosso lado. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, diferente do que o mundo faz, caminhar com Deus não é contornar a dor, mas sim, caminhar com Deus é andar pela dor. Isso que é diferente. O mundo, amados, o mundo ele vai dizer, você precisa fugir da dor, você precisa evitar a dor, você precisa evitar, né? Você precisa cada vez mais, né? Procure conforto, procure relaxar, né? Tentar esquecer. Mas, amados, a Bíblia, ela nos chama, o chamado da Bíblia é para que nós caminhemos pelo vale, atravessar o fogo, permanecer firmes. Esse é o chamado da Bíblia. A soberania de Deus, ela não nos isenta do sofrimento, não é que nós nunca vamos sofrer, nós vamos sofrer em algum dado momento. Mas nós sabemos que a soberania de Deus, ela nos sustenta dentro desse sofrimento. Então nós, como cristãos, o cristão não é aquele que evita a dor, mas aquele que confia enquanto caminha, porque ele sabe, Deus reina sobre tudo. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui nesse ponto. Hoje à tarde nós estávamos falando sobre isso. Esse é o problema de falarmos sempre coisas genéricas, não é? Coisas assim, simplesmente por falar. Mas vamos pensar. O que é caminhar pelo sofrimento para o cristão? O que é caminhar? Quando nós falamos, você precisa caminhar por sofrimento, você não tem que ficar contornando, evitando os seus problemas, não, você tem que caminhar por eles. O que é isso? Caminhar é simplesmente só esperar? É só esperar Deus fazer alguma coisa? O que é? Mas vejam, irmãos, que caminhar por meio do sofrimento é não perder a paz. Quando parece que todos estão perdendo a paz. Veja quando começou a pandemia, quantas pessoas não perderam a paz? E pensaram, agora acabou mesmo, agora a economia vai tudo por água abaixo, todos os meus parentes vão morrer, vai dar tudo errado, perderam a paz, e eu estou em temor, ninguém confia em Deus. Você acha que isso é contornar, ou você acha que isso é caminhar pelo sofrimento? Quando você perde a paz, quando você perde a alegria em Deus, porque você está sofrendo, você acha que isso é evitar, ou você acha que isso é caminhar pelo sofrimento? É óbvio.
se você está perdendo a paz, se você está perdendo a alegria de ter comunhão, de ler a palavra, de orar, se você está perdendo alegria em conhecer a Deus, é óbvio que você não está caminhando, você está tentando de alguma forma contornar esse sofrimento. Caminhar pelo sofrimento é como José. Certamente nós temos vários outros exemplos bíblicos. Olhe para Jó, por exemplo, ele caminhou pelo sofrimento, por quê? Porque ele conhecia a Deus, ele não só conhecia, mas continuava a conhecer a Deus. Caminhar pelo sofrimento, pela dor, é cada vez mais sentir vontade, não só sentir, mas buscar cada vez mais conhecer Deus, ler a sua palavra, não só ler, mas meditar. Você abre o Salmo 23, e o Salmo 23 começa assim dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ok, beleza, é um versículo que está lá no meu pano de prato, e está ok, mas comece a meditar. No dia do sofrimento, você começa, não, mas se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas isso tem uma aplicação lógica. Se o Senhor é meu pastor, se Ele é um pastor, então, obviamente, que Ele cuida de suas ovelhas. A Bíblia diz que nós somos ovelhas do seu rebanho, Ele nos cuida como um bom pastor. Ele é o bom pastor, diz João. Ele é o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é um bom pastor. Então, peraí, se eu sou cuidado por esse bom pastor, e a Bíblia diz que nada há de me faltar, se eu acho que está faltando alguma coisa, na verdade, na visão de Deus, nada me falta. Só eu que acho que está faltando alguma coisa. Não, a Bíblia diz, nada vai me faltar. Se eu tenho falta de alguma coisa, a Bíblia diz, de fato você não precisa disso. Então isso é caminhar, relembrar a sua mente, relembre a sua mente. Fazendo esse gesto aqui, eu lembro de um menino que estava prestes a ter uma prova, né? E ele não tinha estudado, então chegou na aula e pegava o livro e ele entra na minha mente. Não é isso que nós fizemos. Nós lemos essa palavra. Não só lemos, mas nós meditamos nas Sagradas Escrituras. Nós meditamos com sinceridade e pedimos: Senhor, como isso aqui se revela a mim? Se nós olharmos para a Igreja Católica não de forma clara proíbe as pessoas a lerem a Bíblia, mas antigamente as pessoas eram proibidas de ler a Bíblia, e a Reforma trouxe justamente isso, a centralidade da Bíblia, né? Porque as pessoas dependiam de quem? Do Papa, do Padre, para interpretarem a Bíblia. A Reforma vem e diz: não, pegue a sua Bíblia e leia, medite nela, na palavra de Deus, porque é só assim, conhecendo o seu Deus, pessoas que passaram pelo sofrimento. Olhe para José não tentou contornar, José não tentou, vou ver, eu tenho que fugir do Egito, não, ele disse: eu estou aqui. Com certeza ele conhecia o seu Deus. Nós olhamos para Jó, ele conhecia o seu Deus. Você conhece o seu Deus? Quando nós passamos aqui quinta após quinta, domingo após domingo, falando sobre o quê? Sobre os atributos de Deus, sobre como Deus é, o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é misericordioso, tantos e tantos atributos. É para quê? Simplesmente para nós, olha que legal. Não, é para nós conhecermos a Deus, saber quem Ele é, porque isso vai ser útil no dia da provação, isso vai te manter firme. Esse é o alicerce que não deixa esse prédio cair, esse é o alicerce fundamentado, essa é a casa na rocha que não cai com qualquer vento. Vamos caminhar. Então, olhar para Cristo pode também nos ajudar. E aqui nós vamos entrar no ponto que o pastor João falou no domingo passado: olhar para Cristo. Nós também olhamos para Cristo Jesus e aprendemos como o sofrimento, como Deus está no controle do sofrimento. Cristo, Ele não apenas passou pela dor, Ele passou pela maior das dores. Isso que precisa ser relembrado. Enquanto a Bíblia diz que Deus jamais nos abandonará, aqui
Versículo 34, quem nos condenará então? Ninguém. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores, mas teve uma pessoa que foi abandonada. Teve uma pessoa que foi abandonada por Deus, e essa única pessoa foi Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Deus meu, por que tu me abandonaste? Diz Mateus 27:46. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus gritou isso. Por causa desse grito, você não precisa dizer isso hoje. Nós meditamos sobre isso dizendo, né, quando nós ouvimos falar que o nosso pior problema foi resolvido em Jesus Cristo. Aqui, amados, aqui está a maior prova da soberania de Deus no sofrimento, na cruz. Nós olhamos para a cruz, se nós formos olhar apenas para o corte da cruz, se nós olharmos apenas para aquela situação, nós podemos, sem saber o contexto, isso é bem difícil para nós, mas olha para os discípulos. Os discípulos, eles olharam e disseram, isso é um erro. Crucificar Jesus, isso é um erro. Parece que isso foi um acaso. Parece que é um plano imperfeito, mas não, hoje nós olhando para todo o contexto, nós vemos que isso não foi um erro, não foi por acaso, mas foi um plano perfeito de redenção. Cristo, ele sofreu a pior fornalha, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente? Ali eles passaram, e nós não estamos numa fornalha literalmente, mas nós passamos por sofrimentos, e Deus, a Bíblia nos diz que a pior fornalha nós não precisamos passar, por mais que nós merecíamos ter passado o julgamento de Deus por causa dos meus pecados, dos teus pecados, nós merecíamos ser jogados eternamente no poço que é o inferno, nós merecíamos ter sido expulsos da glória de Deus para todo sempre, mas Cristo sofreu a pior fornalha em nosso lugar, sozinho, por nós. A cruz então é a maior expressão da justiça, do amor, e como Deus governa todas as coisas. Deus tem tudo em suas mãos, e quando nós não entendemos isso, nós temos nós temos o perigo de entrar numa visão egoísta, ou seja, de nós mesmos do sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, é muito comum pensarmos assim, por que Deus permitiu isso comigo? Será que Deus não se importa comigo? Poxa, esse problema aqui é tão pequeno para Deus, por que Deus não faz? Será que Deus não se importa? Será que Deus não é justo? Por que Deus faz isso comigo? Mas esse pensamento são muito perigosos, porque eles revelam muitas vezes uma visão que é tão egoísta de nós, revela uma visão que nós temos do nosso próprio eu. Simplesmente dizemos, olha, Deus, Ele não olha para mim, Deus não está olhando para mim. É a falta de uma visão da cruz. Nós não olhamos para a cruz, não estamos olhando sinceramente para a cruz. Porque se nós olharmos para a cruz e entendermos a sua mensagem, Romanos 8:32 diz assim, nós lemos isso, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Outra vez, Jesus também, Romanos também diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Nós lemos esse versículo antes, versículo 32, se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? A pergunta aqui é, se nós olhamos de forma sincera para a cruz e vemos, mas Deus entregou o seu filho por amor a mim, o maior sofrimento foi Jesus Cristo que passou em meu lugar, como eu posso questionar Deus dizendo, será que Ele não se importa comigo? Será que Deus não é justo? Sim, Deus, Ele foi justo com o nosso pecado, Ele jogou o seu próprio filho. Em outra
Em outra imagem, nós podemos olhar isso e dizer: Deus, ele foi injusto com o seu próprio Filho, porque Cristo, de forma injusta, sofreu em nosso lugar, mas ele aceitou esse sacrifício. Deus já deu a maior prova de amor e justiça ao entregar o seu Filho em nosso favor. O maior sofrimento não é nós que estamos passando. Se Ele permitiu que Jesus sofresse por nós, não podemos dizer que Ele é indiferente à nossa dor. Nós não podemos dizer: Deus não se importa. Sim, Deus se importa, a ponto de Ele ter resolvido o seu pior problema, que era o seu pecado. Cristo sofreu mais do que qualquer um de nós jamais sofrerá. Guarde isso com você. Cristo jamais, Cristo sofreu mais do que qualquer um de nós jamais, nunca sofrerá. E isso Ele fez em nosso lugar, pegando o seu lugar. Ele foi abandonado para que nós jamais sejamos abandonados. Ele desceu ao vale, Ele caminhou sozinho pelo vale da sombra da morte, para que nenhum dos seus filhos precise caminhar sem companhia. Reclamar do sofrimento como se Deus fosse injusto é, na prática, amados, dizer que a cruz não foi suficiente. Quando nós estamos reclamando ranzinzas com Deus, quando nós perdemos a paz, dizemos: Deus, Tu estás me abandonando, Deus, nós estamos tendo uma visão egoísta, e isso é pecado, amados irmãos. Nós estamos olhando apenas para o nosso próprio ego, dizendo: Deus, Tu não estás se importando comigo, enquanto a Bíblia diz: Deus entregou o seu único Filho por amor a nós. Ele já provou estar eternamente por você. Ele já provou o seu grande amor por você. Romanos 5:8 também diz isso. É isso. Então, reclamar do sofrimento como se Deus fosse injusto é, na prática, dizer que a cruz ela não foi suficiente, que o nosso conforto presente ele vale mais do que a redenção eterna. A maioria dos crentes perdem a paz. Eu perco a fé, porque Deus me deixa sofrer, porque Deus deixa passar, né, por tantas coisas. Eu não confio mais em Deus. Então as pessoas estão, na verdade, olhando apenas seu próprio conforto. Elas querem o seu próprio conforto garantido, e eles não pensam na cruz. Deus, Ele é soberano, amados irmãos. Ele reina e Ele sabe, e Ele caminha com você. Amados, vamos nos pôr de pé.